Olá, meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro Amor, Imbatível Amor, uma obra de Joana de Ângelis e uma psicografia de Divaldo Franco. Nós estamos no capítulo 46, que se chama Mau Humor. Joana de Ângelis vai nos contar como isso se desencadeia e as consequências e como tratar, esse problema. Bom, ela diz o seguinte: realizando um périplo que se inicia na forma de princípio inteligente, o espírito cresce esculpindo conquistas e desacertos no âmago da sua realidade, definindo formas, contornos e conteúdos à medida que avança na esteira multifária da evolução. Cada etapa se assinala por específica realização que se lhe torna patamar de sustentação para novo passo, crescendo pouco e pouco no rumo da autoconquista. O desenvolvimento psicológico ocorre-lhe lentamente, plasmando-se através das experiências que lhe desabrocham as potências adormecidas e que são elementos constitutivos da sua realidade transcendental. De acordo com a iluminação e o discernimento conseguido, adquire consciência de culpa em decorrência dos atos praticados, transferindo para os novos cometimentos a necessidade de recuperação para a tranquilidade perdida, que é o recurso hábil para a saúde integral. O ser essencial é amor. No entanto, no processo de despertamento da sua potencialidade divina, adquire expressões não legítimas que passam a atormentá-lo, já que fazem parte do processo de maturação através de negatividades que são o desamor e as máscaras do ego, expressando-se como pseudo-amor. Face a esses mecanismos, com frequência, as insatisfações e conflitos dão curso a estados desagradáveis de comportamento que se podem transformar em enfermidades da alma ou, em razão de suas raízes profundas no ser, exteriorizam-se como máscaras do ego, como negatividades decorrentes dos desequilíbrios da conduta anterior. O mau humor, que resulta de distúrbios emocionais profundos ou superficiais, se instala de forma sutil e passa a constituir uma expressão constante no comportamento do indivíduo. Pode apresentar-se com caráter transitório ou tornar-se crônico, convertendo-se em verdadeira doença que exige tratamento continuado e de longo prazo. Por trazer as matrizes inseridas nos tecidos sutis da realidade espiritual, transfere-se do campo psíquico para a organização somática, através da hereditariedade, que responde pela sua fixação profunda de caráter expiatório. Em casos tão graves, a terapia psiquiátrica é convocada a auxiliar o paciente, que se lhe deve entregar com cuidado, ao mesmo tempo alterando o modo de encarar a vida, o mundo e as pessoas, mediante cujo esforço renovará as paisagens íntimas e elaborará novos painéis que lhe darão cor e beleza existenciais. Caracteriza-se o mau humor pela apatia que o indivíduo sente em relação às ocorrências do dia a dia, a dificuldade para divertir-se, aos impedimentos psicológicos de atingir metas superiores, de bem desempenhar a função sexual, negando-se a mesma ou atirando-se desordenadamente na busca de satisfações além do limite, mediante mecanismo de fuga em torno da própria problemática. Torna-se dessa forma pessoa solitária, egoísta, amarga. Tais características podem levar a um diagnóstico equivocado de depressão, que se caracteriza por alternâncias de conduta, enquanto que no estado de humor negativo, a conduta é qual uma linha reta, desinteressante, sem emoção, permanecendo constante,
Enquanto que na depressão, a mesma desce em fase profunda ou ascende, podendo libertar-se com relativa facilidade. O oposto, o excesso de humor, também expressa disfunção orgânica, revelando-se em traços da personalidade, em forma exagerada de otimismo, que não tem qualquer justificação de conduta normal, já que se torna uma euforia, responsável pela alteração do senso da realidade. Perde-se, nesse estado, o contorno do que é real e passa-se ao exagero, tornando-se irresponsável em relação aos próprios atos, já que tudo entende como de fácil manejo e definição. Em tal situação, quando irrompe a doença, há uma excitação que conduz o paciente às compras, à agitação, à insônia, com dificuldades de concentração. Certamente que um momento de euforia, como o outro de mau humor, fazem parte do processo de se estar saudável e de comportar-se bem, de encontrar-se em equilíbrio. A permanência num como no outro comportamento é que denota o desajuste, a disfunção, a desarmonia emocional. Diante de uma pessoa mal-humorada, a primeira ideia que ocorre à família ou aos amigos é a de proporcionar-lhe divertimento, mudança de clima psicológico, levando-o a sorrir, tentando gerar situação agradável ou cômica, que se lhe apresenta perturbadora, insossa, já que não consegue biologicamente produzir enzimas propiciadoras do bem-estar. O distímico sente-se pior em tal circunstância, formulando um conceito de culpa perturbador ao sentir-se responsável por estar preocupando aqueles que o estimam e o cercam, tornando-se-lhe o lazer proposto uma experiência ainda mais traumática. Ante o insucesso, familiares e amigos recuam e passam a agressão mediante apodos, denominando o enfermo como preguiçoso, indiferente ao afeto que lhe é direcionado, como se ele pudesse alterar de um para o outro momento o estado de enfermidade. Somente a paciência familiar e fraternal, o envolvimento afetivo natural, sem exageros momentâneos nem pseudoterapêuticos, e concomitantemente a assistência psiquiátrica, podem oferecer os resultados que se desejam e que são logrados com vagar. A consciência de culpa íncita no espírito, impõe uma conduta mal-humorada, produzindo organicamente os fenômenos exteriores que podem ser diluídos mediante uma alteração na conduta do enfermo que se deve esforçar, certamente com muito sacrifício, a fim de recuperar-se dos equívocos, encetando novos compromissos edificantes, mediante os quais diminuirá a dívida moral, autoliberando-se do fardo esmagador. Por outro lado, a bioenergia constitui valioso recurso terapêutico por agir nos tecidos sutis do perispírito do enfermo, auxiliando na reconstrução das suas engrenagens específicas, alterando o campo vibratório que redundará em modificação expressiva na área neuronal. A distimia e a euforia são, portanto, doenças da alma, que necessitam de conveniente estudo e tratamento por assaltarem um número cada vez maior de pacientes, vitimados por si mesmos e pelos variados fatores exógenos que a todos envolvem na atualidade. Bom, gente, ficamos por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Um grande beijo a todos. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.